Shalom! Tudo bom com você? Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu recebi e eu achei poderosa sobre os segredos do casal feliz. Deus, ele releva muitas coisas a nosso respeito. Ele nos perdoa, ele nos purifica. E do mesmo modo, nós devemos ter essa mesma atitude de liberar as pessoas, de perdoar, de dar uma segunda chance. E nessa perspectiva, o casamento é um lugar onde nós mais temos que exercer essa capacidade de liberar o outro, de relevar as coisas. E para que a gente entenda o que é necessário para termos um casamento feliz, nós vamos falar de alguns pontos que abordam essa questão. Porque há coisas que a gente precisa fazer, né? Nós precisamos ouvir com a nossa mente e com o coração aberto. Esse é o primeiro ponto para que um casal seja feliz, é saber ouvir, é observar, é escutar, é não querer revidar logo de primeira, é não ter o coração fechado para aquilo que o outro tem para expor, para relatar, para compartilhar. É você conhecer a dor do outro, é você ver ou procurar pelo menos ouvir a perspectiva do outro. Porque tem coisas que realmente fazem barulho, né? Que irritam na vida conjugal. E a gente precisa dar atenção para essas coisas e esgotar esses assuntos, procurar resolver o problema e não ficar procrastinando, deixando para depois ou ficando de cara fechada um para o outro, achando que o tempo vai resolver tudo, porque o tempo não vai resolver, ele só vai dificultar. Então tem pessoas que são mais provocáveis, outras que são menos provocáveis. Existem formas da gente comunicar aquilo que nós estamos sentindo. Não precisa falar gritando, não precisa falar toda vez criticando, não precisa reagir de uma forma agressiva. Nós precisamos saber lidar com essas coisas de uma forma mais natural. E a segunda coisa é se esforçar para construir intimidade. Em Provérbios 5:18 diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha, é muito fácil saber quais são os casais infelizes, porque simplesmente eles não têm intimidade. E esse texto fala de um manancial bendito e de se alegrar com a mulher da tua mocidade. Só pode fazer isso quem tem intimidade. O casal que não tem intimidade não convive esses momentos de alegria, de prazer, de se alegrar na presença do outro. Porque uma das coisas muito importantes dentro do casamento é exatamente você se alegrar junto com o outro, você celebrar a companhia do outro e estabelecer rituais nesse relacionamento. Por exemplo, se você vai sair de casa, você dá beijinho, diz tchau, amor, até logo, tem algum tipo de ritual de despedida, pois é preciso haver isso aí. A discussão, ela não consegue promover intimidade, ao contrário, ela promove divisão, separação. E a gente precisa saber lidar com essas questões e não ficar respondendo com sarcasmo, com indiferença, apontando o dedo, julgando, colocando o nosso ponto de vista como a verdade suprema. Porque num relacionamento existem sempre dois lados, o nosso e o da outra pessoa. E muitas vezes a gente se sente lesado quando olha só a nossa perspectiva, mas nós precisamos ter empatia, se colocar também no lugar do outro, saber aquilo que o outro sente, aquilo que o outro pensa, e que as coisas não são só do nosso modo.
Casais infelizes ficam sem se falar, eles costumam ignorar um ao outro, usam o desprezo como uma espécie de punição. Se isso ocorre com você, você está numa crise conjugal e precisa reconstruir tudo. E não existe uma forma de reconstruir isso sem fazer elogios, porque se o tempo todo nós exercemos críticas sobre o outro, nós fundamentamos o nosso diálogo na base da crítica, nós não estamos cumprindo essa questão de elogiar, de incentivar o outro, de reforçar qualidades no outro. Quando nós só enxergamos defeitos, nós só enxergamos problemas, nós não estamos edificando a nossa casa, nós estamos, ao contrário, derrubando. E o terceiro ponto para ser um casal feliz é resolver as brigas. Então, problema tem que ser resolvido. Numa empresa, por exemplo, se existem problemas, eles precisam ser resolvidos, senão essa empresa vai à falência. E no casamento não é diferente. As brigas, elas têm que ser resolvidas. E como é que nós estamos resolvendo as nossas brigas? Porque isso de dizer que casal não tem desavenças, não tem controvérsias, existem. Mas a maneira como nós resolvemos esses pontos de conflito é que faz a diferença. Rancor é um mal espiritual, é uma maldição. Existem famílias guardando tanto rancor uns dos outros e que ficam por se falar, sem se falar por décadas, né? Tem uns que morrem sem se falar. Então, o rancor, ele é um mal espiritual e que nós não podemos abrigar dentro da nossa aliança, dentro do nosso casamento. Qual é o problema que precisa resolver? É um hábito? É um comportamento que te desagrada? Ou é um gosto? Ou algo que está esgotando tua paciência nesse relacionamento? Sem esgotar o assunto, não haverá resolução. É preciso achar a raiz do problema. E o quarto ponto é apoiar a felicidade do outro, porque casais infelizes, eles são egoístas, eles só pensam em si e não celebram o sucesso do outro. E como uma das dicas para ser um casal feliz é fazer o contrário disso. É apoiar, é se alegrar, é celebrar com as conquistas do outro, com o sucesso do outro. É ter aquele sentimento de alegria mútua, porque a Bíblia fala que casa dividida não subsiste. E se tem algo prazeroso é viver com alguém pelo resto da sua vida. Você deixa de ser dois para ser um. E tem muitas famílias que isso ainda não aconteceu, que ainda estão vivendo debaixo de jugo de sogro, de sogra, que quem está mandando no relacionamento, na família, é o sogro ou a sogra ou alguém da família, porque os dois ainda não se tornaram uma só carne, ainda não estão vivendo aquilo que a Bíblia diz. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e serão os dois uma só carne. Então, há essa necessidade para que toda nova família inicie, ter o seu ambiente, ter o seu espaço e que cada um exerça o seu papel, porque se for a mamãe, se for o papai que estiver realizando esse papel, não vai dar certo. Vai chegar um momento que isso daí vai explodir e vai sair faísca para todos os lados. Então, se o seu esposo tem algum tipo de mania ou a sua esposa tem algum tipo de preferência, vamos supor que o marido goste de jogar futebol, que tal apoiar, indo, celebrando junto? Se a mulher que gosta de fazer piquenique, que tal ir e fazer isso também?
Então nós não podemos viver excluindo o outro, depreciando o outro, mas valorizando. Como você preza pela alegria do outro? Muitas vezes nós estamos prezando pela nossa própria alegria, mas e a alegria do outro? De que maneira nós estamos cultivando isso? Ser feliz é uma decisão espiritual. E dentro da aliança do casamento, a franqueza ela tem que ser feita, mas com educação, com respeito, porque isso sim vai promover algum tipo de mudança. Mas essa transparência ela é fundamental na vida conjugal, ela é fundamental. Então esses quatro pontos, eles são muito importantes e eles são presentes na vida de um casal feliz. Esses pontos são importantíssimos, que é ouvir com a mente e com o coração aberto, se esforçar para construir intimidade, resolver as brigas e apoiar a felicidade do outro. Então vamos começar a pôr em prática esses pontos no nosso relacionamento conjugal, na nossa vida, que nós vamos nos tornar cada vez mais felizes. Nós não estamos acabados, nós estamos em construção. A palavra de Deus diz que Ele vai nos aperfeiçoando até nos completarmos a estatura de varões perfeitos, à medida da estatura de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, nessa expectativa, nessa perspectiva, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.